Olá, meu nome é Mônica Shapiro e junto com o Rafa Couto nós somos a Move Academy. Bom, falar um pouquinho de mim, eu sou professora de Educação Física, a minha especialidade é em Atividade Física Adaptada e Saúde, eu fiz cursos mais ligados à área da fisioterapia e do exercício terapêutico e eu fui fazer o Rolfing, né, que é uma metodologia de realinhamento postural. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com um assunto chamado fáscia, que na universidade, né, e na pós-graduação e nos cursos, era sempre explicado de uma forma só como um revestimento. Então, se falava muito de fáscia lata, fáscia plantar, inclusive das patologias, né, do corredor, quanto a banda iliotibial, quanto a fascite plantar, enfim. Mas, quando eu cheguei no Rolfing, eu me deparei com esse tecido que percorre o corpo inteiro, inclusive os órgãos, e que conecta também com questões emocionais. E dentro da minha atuação como professora de Educação Física, que sempre trabalhei mais com essa área da saúde, então atuando também com os alunos, né, com diabetes, com várias patologias, mas especificamente como o assunto hoje é diabetes, e aí a inclusão da fáscia, desse tecido, é também de extrema importância, como a gente vai falar hoje sobre esse assunto, tá? Então, para começar, Rafa, você quer se apresentar? Quer falar alguma coisa? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafa Couto e juntos a gente é a Move Academy e com toda certeza essa aula é para fazer com que a gente expanda os nossos olhares e o nosso conhecimento da fáscia com relação à diabetes. Então, com toda certeza, eu também vou aprender muito aqui. Então, se vocês notarem aqui, eu estou anotando aqui, é porque eu estou pegando muita coisa que a Mônica está falando. E aí, Mônica, se tiver alguma coisa também que de repente vai agregar aqui da minha experiência com você, se você me permite, eu vou compartilhar, falo com você e aí a gente vai caminhando com esse assunto, tá bom? Com toda certeza. Obrigada. Então vamos lá. Então a gente vai começar a falar um pouquinho do diabetes. Se você quiser saber um pouco mais sobre a fáscia, dá uma olhada na aula que a gente deu, uma aula passada, a gente fala um pouco mais sobre a fáscia. Então hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o diabetes e depois essa correlação, tá? Então, o diabetes, a gente chama de diabetes mellitus, é uma doença metabólica caracterizada por hiperglicemia resultante de defeitos na secreção de insulina, na ação da insulina ou também de ambas, tanto no defeito da secreção quanto na sua ação. O Ministério da Saúde define como uma síndrome de etiologia múltipla decorrente da falta de insulina em exercer adequadamente seus efeitos e aí caracterizando-se por hiperglicemia. E aí vai causando uma hiperglicemia crônica com distúrbios do metabolismo, principalmente dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios. E aí a gente vai falar um pouquinho, né? Aqui está a definição do Ministério. E a gente vai falar desse órgão, né? Do pâncreas. O pâncreas, ele é um órgão localizado atrás do estômago e produz alguns hormônios importantes para o nosso sistema digestório. Dentre estes hormônios está a insulina, que é produzida por células especiais chamadas células beta. A gente vai falar um pouquinho mais já especificamente dessas enzimas, tá? E dos hormônios. Quando o nível de glicose no sangue ele sobe, a insulina ela é produzida, fazendo com que o nível de glicose no sangue volte ao normal, volte aos padrões de normalidade. E aí a insulina ela é responsável por fazer com que a glicose que está na corrente sanguínea entre nas células do nosso corpo para então gerar energia. A glicose ela não penetra na membrana celular sem a ajuda da insulina. Então, quando há falta de insulina, o nível de açúcar no sangue ele vai aumentando e as células sofrem com essa falta de energia.
E aí, como compensação, o organismo ele passa a usar os estoques de gordura para gerar energia. Só que tem um processo, esse processo que a gordura ela é utilizada como fonte de energia, acaba liberando substâncias como as cetonas. E as cetonas, elas são substâncias ácidas, tóxicas, que elas vão desequilibrando o pH sanguíneo e vão causando um desequilíbrio na composição sanguínea. O impacto da doença, como problema de saúde pública mesmo, não é apenas pelo quadro clínico que está diretamente relacionado a esse aumento, né, da glicemia, a hiperglicemia, mas principalmente pelas consequências, pelas complicações crônicas, vasculares, neurológicas, pelas alterações que ocorrem em vários órgãos, em todos os sistemas. E aí, gente, vai virando uma bola de neve e vai causando uma piora acentuada da qualidade de vida desse paciente diabético. Então, o nosso pâncreas, ele é formado pelos ácidos pancreáticos, onde a gente produz as enzimas digestivas, e também pelas ilhotas de Langerhans, onde a gente tem as células alfa, que produzem o glucagon, e as células beta, que produzem o hormônio insulina. Então, quando a gente faz uma refeição, o nosso intestino ele vai digerir esse carboidrato e ele vai transformar esse carboidrato em pequenas partículas, principalmente em glicose. E essa glicose ela vai aumentar de concentração no sangue, e aí o pâncreas, quando percebe isso, ele aumenta a produção do hormônio insulina e diminui a produção do hormônio glucagon. Como consequência, essa glicose ela passa a entrar na célula para servir de energia, e o fígado vai captar o excedente de glicose para fazer um estoque na forma de glicogênio. E, consequentemente, a produção de glicose no sangue ela vai cair até voltar aos valores normais. E a partir do momento que essa glicose começa a ficar baixa, o pâncreas também ele percebe essa situação. Então, ele diminui a produção de insulina e aumenta a produção do glucagon. Ele inverte o trabalho que ele fez. Então, para que o fígado, ele possa exportar essa glicose, para a corrente sanguínea, para que essa glicose não fique baixa a ponto de atrapalhar o funcionamento dos órgãos e de todo o sistema, essa glicose ela se normaliza pela ação do glucagon. E também porque a gente passa a gastar mais gordura como fonte de energia. Então, a gente vai falar do exame de sangue. O exame de sangue, aquele que a gente faz, a gente tem que ter uma relação de glicemia, e para ter um padrão de normalidade, quais são os valores? Então, se a gente faz lá um jejum de 8 horas, a glicemia, depois dessas 8 horas, ela tem que estar entre 70 e 100 miligramas por decilitro, ou então, 2 horas após ter recebido 75 gramas de glicose, estar apresentando uma glicemia abaixo de 140 miligramas por decilitro. Já se eu tenho uma glicemia acima de 125, ou uma glicemia acima de 200 após essas 2 horas de receber essa glicose, esses 75 gramas de glicose, eu já posso chamar de diabetes. E tem aquela faixa de risco ali no meio, que a gente chama de intolerância à glicose ou pré-diabetes, onde a gente vai ter uma glicemia de jejum entre 100 e 125 após essas 2 horas, ou uma glicemia entre 140 e 200 miligramas por decilitro de sangue. E o que tem acontecido hoje é que essa faixa, que a gente chama de pré-diabetes, é a faixa que vem subindo cada vez mais por conta do estilo de vida. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, assim, o diabetes
a gente vai falar mais sobre cada, né, diabetes, a gente vai falar de uma forma mais específica já, mas de uma forma geral, o diabetes tipo 1, em que ele tem características autoimunes ou idiopáticas, ele se caracteriza pela morte daquelas células betas que eu falei lá nas ilhotas de Langerhans, lá no pâncreas, tá? E aí tem uma menor produção de insulina e aumento na produção do glucagon. E isso vai levar o quê? A um processo de cetose e que tem um efeito muito ruim, né? E aí essa pessoa precisa tomar insulina, né? A gente chama de insulinoterapia. Aí não tem jeito, tá? E aí uma característica também, essas pessoas elas apresentam, a gente chama de poliúria, que é o excesso de urina, então ela vai muitas vezes urinar. Polidipsia, que é um excesso de sede. Polifagia, que é um excesso de fome. E aí, ao mesmo tempo, ela vai apresentando um emagrecimento muito rápido e fraqueza. Por que fraqueza? Pela falta de energia, porque a falta da glicose dentro da célula vai também tirando essa energia, por isso que vai dando essa fadiga e também vai tendo uma perda da massa muscular por conta da baixa ou de nenhuma produção de insulina. Então, gente, o diabético tipo 2, né, que de verdade é a maior parte, a gente vai ver já o diabético tipo 2, ele não tem a mesma característica de falta de produção de insulina. Muito pelo contrário até. No início, é que essa produção de insulina seja até exagerada, para tentar ativar as células a reagirem porque elas estão resistentes. E elas não estão conseguindo utilizar adequadamente essa insulina. Então, apesar de ter a produção de insulina, o diabético tipo 2 também apresenta hiperglicemia. Isso está diretamente relacionado ao estilo de vida. Então, a terapia ela não pode ser baseada somente em tomar insulina, certo? Porque ele é resistente à insulina, então ela vai ser pouco eficaz, tá? Porque assim, o pâncreas, a gente precisa entender assim, o pâncreas dessa pessoa ele está funcionando, tá? Isso é uma coisa importante. O tratamento ele é feito com hipoglicemiantes orais. O problema disso é que esses medicamentos eles apresentam colaterais diabéticos, diabetogênicos, que a gente chama. E esse tipo de diabetes ele está relacionado à má alimentação, à falta de exercício e a má qualidade, ou também, gente, a má qualidade do exercício é um ponto importante e também da falta de sono. O grande problema disso é que geralmente essas pessoas elas estão pouco dispostas a mexer nesses fatores, então acaba dependendo dessas medicações para o resto da vida, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de uma coisa chamada glicação. Por quê? Porque essa glicação ela causa danos ao funcionamento e às estruturas das nossas células. Então, vamos pensar lá comigo. A gente tem, né, as hemácias. Então, a gente vai ter uma diminuição da capacidade dessas hemácias em transportar oxigênio. E com isso, acabamos comprometendo o funcionamento do corpo como um todo. E tem também uma questão nos neurônios, gente. Por quê? Porque essa glicação, ela vai atrapalhar a condução de impulsos nervosos. Então, a gente perde a capacidade de raciocínio e várias patologias, né, inclusive, né, mentais, são causadas por essas alterações de glicação no nosso cérebro. Ou seja, as nossas células, elas ficam menos funcionais. Então, assim, a glicose, ela é fundamental para as nossas células, porque a gente precisa dela para que a célula tenha energia para cumprir o seu papel e as suas funções. Só que essa glicose, ela não vai entrar sozinha na célula, tá? Então, para que essa célula entre, né, glicose, a gente precisa de alguns transportadores que ficam na membrana e que fica dentro da célula.
Então, quando esses transportadores, eles não, na verdade assim, eles ficam lá, mas eles não ficam na membrana, eles ficam lá dentro, tá? Isso é importante a gente visualizar. Então, se esses transportadores, eles não vêm para essa membrana, a glicose ela vai se acumulando no sangue, gerando uma reação de glicação que é super tóxica, inclusive para a membrana da nossa célula. Então, gente, esse excesso de glicose no sangue vai fazer o pâncreas produzir insulina. E essa insulina, ela vai se ligar ao receptor, como se ela fosse uma chave e o receptor fosse uma fechadura. E isso vai desencadeando uma série de respostas dentro da célula. E esses receptores, eles chamam-se glúteos, tá? Então, vamos tentar lembrar lá. Eu tô tentando explicar de uma forma muito fácil, tá? Mas assim, vamos qualquer coisa, vocês digitam aí e a gente tenta explicar de uma outra forma. Mas assim, então, o que esses glúteos fazem? Eles vão para a superfície da membrana celular e com isso conseguimos trazer a glicose para dentro da célula. E a partir do momento que a glicose entra dentro da célula, diminuímos a concentração de glicose no sangue e aí a gente tem energia e a célula ela pode funcionar de forma adequada e o nosso músculo e o nosso fígado, a gente pode fazer um estoque em forma de glicogênio hepático ou glicogênio muscular. Então, gente, esse glúteo ele é a porta por onde a glicose ela pode entrar, mas também pode permitir a saída da glicose. Que a gente tem uma enzima que se chama hexoquinase, que impede que a glicose volte para o sangue. E isso aprisiona a glicose dentro da célula e permite que a célula faça o melhor uso possível dessa glicose. Essa enzima, ela aumenta de quantidade quando a gente faz exercício físico, principalmente os exercícios resistidos e os exercícios aeróbios, mais intensos, tá? E o exercício, ele ajuda a captar a glicose sanguínea por mecanismos independentes da insulina. Por isso, a importância do exercício físico para o diabético, tá? Então, a contração muscular, ela faz com que esse glúteo, né, com que ela ajuda, a contração muscular ajuda nessa questão entre a glicose da extracelular para a intracelular, tá? Isso é bem importante. E aí, a gente tem, né, alguns tipos de diabetes, eu falei rapidamente, mas agora a gente vai falar um pouco mais especificamente, tá? Então, a gente tem o diabetes tipo 1, que ele aparece geralmente na infância ou na adolescência, mas ele pode ser diagnosticado em adultos também. O sistema imunológico, ele ataca equivocadamente aquelas células beta e, como consequência, pouca ou nenhuma insulina é liberada para o corpo. E aí, como resultado, a glicose fica lá no sangue. O processo de destruição das células beta pancreáticas, ela ocorre pela agressão imunológica das células linfocitárias. E aí, fatores genéticos predispõem essa falha imunológica, mas também fatores ambientais podem ter um papel importante na etiologia da doença em indivíduos com essa predisposição. A evolução do diabetes tipo 1, ela não é aguda e ela é sim um processo lento de autoagressão que provavelmente se desenvolve durante anos antes de mostrar algum sintoma. E alguns sintomas são aqueles que eu falei para vocês, da poliúria e polidipsia, tá? Quando a doença ela se manifesta, o paciente ele vai apresentar a hiperglicemia, que é o aumento da glicose no sangue, e lembram que eu falei a cetose, que novamente é quando a gordura usada como fonte de energia, e aí os pacientes eles ficam com hálito ácido, a pessoa cheira um pouco de acetona, tá? A produção de anticorpos na ilhota de Langerhans, com destruição progressiva das células betas do pâncreas, ocorrendo uma redução gradual da síntese de insulina até a falência completa da célula beta.
Eu falei sobre um trecho de um estudo de 1995, tá? E aí a gente também sabe que faz parte da população diabética tipo 1, 5 a 10% do total da população diabética. E aí, em decorrência da falta de produção de insulina, como eu disse anteriormente, há necessidade de administração de insulina de forma exógena, diária, em conjunto com uma alimentação adequada e exercício físico regular, com o objetivo de diminuir os sintomas, prevenir as complicações agudas e as doenças secundárias como neuropatias, que afetam o sistema nervoso, as nefropatias, que vão afetando os rins, as retinopatias, que vão afetando a visão e por aí vai, afetando todos os sistemas, tá? E aí, por isso também a importância da pessoa sempre, todo mundo tem que fazer exames de rotina, mas principalmente o paciente diabético, ele tem que ir sempre, tá sempre monitorando, porque a diabetes é uma doença bem perigosa e às vezes por muito tempo bem silenciosa, tá? E aí o tratamento ele é feito com a insulina, com medicamentos, com planejamento alimentar, com exercício físico, para ir o quê? Pra gente ir nivelando, né, esses níveis de glicose no sangue, pra gente não ter todas essas complicações, tá? E o exercício físico regular é muito importante, porque ele vai equilibrar o estado glicêmico e diminuir os riscos relacionados, porque essas pessoas têm muitos riscos de doenças cardiovasculares, tá? Isso o American College tem muitos estudos falando sobre essa relação do diabetes com os problemas cardiovasculares, tá? E todas as complicações associadas. Já o diabetes tipo 2 aparece quando o organismo ele não consegue usar adequadamente a insulina que produz, ou ele não produz insulina suficiente para controlar essa taxa glicêmica, tá? E cerca de 90% das pessoas com diabetes têm o diabetes tipo 2. E ele se manifesta mais frequentemente nos adultos, mas crianças também podem apresentar, tá? Dependendo do caso, ele pode ser controlado com exercício físico, com planejamento alimentar. Mas aí, se a pessoa, né, e geralmente é o que eu comentei, a pessoa ela já não gosta muito desse estilo de vida, ela acaba tendo que usar o medicamento mesmo, tá? Para controlar essa glicose. Ele é a forma mais prevalente da doença, ele costuma ser bem assintomático nos estágios iniciais e ele pode permanecer sem diagnóstico, por muitos anos, tá? Só que a hiperglicemia crônica do diabetes, ela está associada à disfunção a longo prazo, danos e falências em vários órgãos, mas especialmente nos olhos, nos rins, nos nervos, no coração e nos vasos sanguíneos, tá? Mas a gente vai ver já que afeta a fáscia. E lembrando que a fáscia, se vocês viram a aula passada, a fáscia, ela está no corpo todo. Mas vamos por partes. Então, o indivíduo com diabetes tipo 2, ele não diagnosticado, ele também apresenta o risco cardiovascular significativo. Então, ele pode apresentar AVC com mais facilidade, doença cardíaca coronária, doença vascular periférica. Uma coisa importante de dizer, né, que eu assustava um pouquinho os meus alunos, pacientes com diabetes, é que há uma disfunção sexual muito grave e que nem com remedinho vai funcionar. Então, muitas vezes o paciente homem não procura o médico, ele só vai procurar quando ele começa a perceber uma disfunção e aí já é tarde, tá? E aí também essas pessoas têm maior probabilidade de apresentar dislipidemias, hipertensão e obesidade. E aí um dado importante, gente, é que no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem 16,8 milhões de pessoas na faixa etária entre 20 e 79 anos portadores de diabetes. Olha que triste, é muita gente. O Brasil é o 5º país do mundo no ranking de pessoas com essa doença, perdendo somente para a China, para a Índia, para os Estados Unidos e para o Paquistão.
E aí a prevalência estimada de diabetes em adultos era de 7,4% em 95. Mas espera-se em 2025 que isso aumente para mais ou menos 9%. É muita coisa. O risco de desenvolver o diabetes tipo 2, ele vai aumentando com a idade, com a obesidade e com a falta de exercício físico e, claro, com a má alimentação. E é muito triste porque essa incidência vem aumentando muito nos adolescentes e nas crianças, né? Então, isso era uma coisa que a gente não via há alguns anos atrás e hoje a gente tem visto bastante, tá? E a população obesa também, a gente tinha muitos casos de desnutrição no nosso país, mas hoje a gente vê que não tem mais, né, desnutrição, existe, mas bem menos como antigamente. Só que aí a gente está indo para o outro lado, né, da moeda, que aí são o aumento dos casos de obesidade. E os obesos, eles possuem um risco 3 vezes maior de desenvolver o diabetes do que pessoas com peso dentro da normalidade, tá? E aí o problema também do diabetes, a gente vai falar um pouquinho já, são as infecções acaba com o sistema imune, tá? Tem até um estudo brasileiro muito legal de um bioquímico da USP, Wilson Tatashiba, acho que é Tatashiba o nome dele, ele fez um estudo em 2018 e aí ele mostra, né, essa queda da imunidade desses pacientes e o aumento do risco de infecções, né? Que esse fenômeno está ligado a alterações nos neutrófilos, que são as nossas primeiras células de defesa, né, que vão reagir diante de um agente invasor. E aí o diabetes e a obesidade, devido a essa hiperglicemia e as altas concentrações dos ácidos graxos no plasma sanguíneo, vão levando os leucócitos a uma incapacidade de responder totalmente a um estímulo infeccioso, permitindo então a disseminação por todo o organismo. E a gente que estuda face, a gente sabe como ocorre essa disseminação, tá? Então, o excesso de açúcar no sangue vai deixar o indivíduo mais vulnerável a essas infecções, pois vai ocorrer essa queda na imunidade. E aí ele vai causando também danos, muitas vezes irreversíveis, principalmente no sistema imunológico, piorando o quadro do diabetes e piorando o quadro de infecção, podendo levar inclusive a amputações, tá? E aí, entre o tipo 1 e o tipo 2, já foi identificado o diabetes latente autoimune do adulto, muito conhecido como LADA, que do inglês é Latent Autoimmune Diabetes in Adults. É uma forma de diabetes mellitus tipo 1, mas que começa na idade adulta, ao contrário do diabetes de tipo 1, que é clássico, que é mais diagnosticado em menores de 18 anos. Adultos com LADA frequentemente são inicialmente diagnosticados incorretamente, então geralmente eles são diagnosticados como diabetes tipo 2. E o LADA é uma forma de diabetes autoimune, de progressão lenta, que vai se caracterizando pela presença de níveis inadequados ou insuficientes de insulina, e o resultado disso é a destruição das células betas, que são essas células responsáveis pela produção de insulina no nosso corpo, tá? Atinge cerca de 2% dos pacientes, né, com diabetes, e aí é um problema porque fica mal diagnosticado e a gente precisa tratar o diabetes, né, tipo 1, tipo 2 ou LADA de uma forma muito específica, tá? Mas assim, o contrário do que acontece no diabetes tipo 1, que leva à necessidade de administração de insulina desde o início do diagnóstico, esse tipo, né, que é muito pouco conhecido, muitas vezes, né, mal diagnosticado, acaba sendo controlado e ele pode ser controlado por via oral, com medicamento via oral, por meses, anos, e claro, com exercício físico e também com uma alimentação saudável, tá? O diagnóstico ele é tipicamente baseado na hiperglicemia com a insulina insuficiente, ao invés da resistência à insulina,
que e aí assim, tem uma detecção de um peptídeo que se chama peptídeo C. Esse peptídeo C, nesse tipo de diabetes, ele fica baixo. E esse peptídeo, ele vai... são anticorpos que vão contra as ilhotas de Langerhans. Então, esse tipo LADA, ele pode ser tratado com antidiabéticos orais usados para o diabetes tipo 2. Mas às vezes a insulina ela pode ser necessária, tá? Por isso que é importante o monitoramento regular das complicações junto com exercício físico, com alimentação, mas sempre com uma equipe médica, enfim. E também a gente tem o diabetes gestacional, porque assim, gente, durante a gravidez a mulher ela passa por várias mudanças hormonais. E a placenta, por exemplo, é uma fonte importante de hormônios que reduzem a ação da insulina, que é responsável pela captação e a utilização da glicose pelo corpo da mãe. O pâncreas, então, ele aumenta a produção da insulina para compensar esse quadro. Em algumas mulheres, entretanto, esse processo não ocorre e elas desenvolvem um quadro de diabetes gestacional, que é caracterizado por esse aumento do nível da glicose no sangue. E aí tem um grande problema, porque quando o bebê é exposto a grandes quantidades de glicose, ainda no ambiente intrauterino, há maior risco de crescimento excessivo, que é chamado de macrosomia fetal. E aí o bebê ele fica grande mesmo, então pode ocorrer partos bem traumáticos, hipoglicemia neonatal e até obesidade e diabetes na vida adulta, tá? Afeta também entre 2 a 4% de todas as gestantes e aí também implica no risco aumentado de desenvolvimento posterior do diabetes para a mãe e também para o bebê, como eu acabei de dizer. O diabetes gestacional, ele pode ocorrer em qualquer mulher e nem sempre os sintomas são identificáveis, tá? Por isso é super importante que todas as gestantes realizem religiosamente as consultas de pré-natal. O controle do diabetes gestacional é feito na maioria das vezes com orientação nutricional adequada e com a prática de exercícios físicos. A prática de exercícios físicos nas gestantes, a única coisa assim, ela deve ser feita somente depois da avaliação médica, descartando contraindicação, como por exemplo, risco de trabalho de parto prematuro, e assim, se ela não responder à dieta e ao exercício físico, aí sim a mãe vai ter que ir pro uso da insulinoterapia, tá? Que é utilizar a insulina. E após o parto, uma coisa bem legal, gente, é que o aleitamento materno, junto com a alimentação balanceada e a prática de exercício físico regular, reduz o risco do desenvolvimento do diabetes, tá? E temos, né, na verdade, o pré-diabetes, que é quando os níveis de glicose no sangue eles estão mais altos do que o normal, mas ainda não estão elevados o suficiente para caracterizar diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2 ou a LADA, tá? É um sinal de alerta do nosso corpo que normalmente aparece em obesos, hipertensos ou pessoas com alterações dos lipídios, tá? Lipídicas. Esse alerta do corpo ele é importante, pois é a única etapa do diabetes que ainda pode ser revertida, prevenindo a evolução da doença e o aparecimento das complicações, incluindo infarto, tá? Mas, no entanto, porém, o que os estudos mostram? Que 50%, né, das pessoas que têm o diagnóstico de pré-diabetes, mesmo com as devidas orientações médicas, desenvolvem a doença. E aí, a mudança, né, e o hábito alimentar e a prática de exercício são os principais fatores de sucesso para esse controle, tá? E a gente vai falar um pouquinho, né? Hoje a gente está passando por esse momento de pandemia e a gente vai falar um pouquinho, né? Que a gente escuta bastante nos meios, né, de comunicação pela questão do Covid-19. Então, o Covid-19 é uma doença de transmissão fácil, né? E aí a mídia está mostrando diariamente, né, que os grupos de riscos devem ter os cuidados redobrados, né? Então, gente, o que é importante falar sobre isso?
Os portadores de diabetes, indiferentemente se é tipo 1, tipo 2, eles não apresentam risco aumentado de contrair o novo coronavírus. Uma vez que essas pessoas são infectadas, os sintomas serão os mesmos da população sem diabetes. Então, febre, tosse seca, o cansaço, obstrução nasal, dor de garganta, diarreia, perda do paladar, do olfato, enfim, isso aí a gente tem ouvido bastante. Mas, assim, essas pessoas, elas possuem uma maior chance de desenvolver as formas mais graves da doença, com dificuldade de respirar, com falta de ar, necessitando internações para o tratamento, e aí, assim, isso é complicado porque a capacidade do corpo de combater uma infecção no diabético, ela, né, tá mais comprometida. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, seja diabetes tipo 1, seja tipo 2, enfim, o risco de agravamento ele está relacionado à idade do paciente, ao tempo de duração da doença e ao estado do metabolismo, a presença das complicações do diabetes, especialmente da doença renal. Então, assim, se o diabético ele está bem controlado, né, ele vai ter um menor risco. E aí vale ressaltar que as pessoas com diabetes tipo 1, elas podem ter outras doenças imunossupressoras, o LADA também, como artrite reumatoide, que adiciona um estado maior do comprometimento do sistema imunológico, tá? Então, a gente precisa adotar medidas preventivas e o exercício é uma delas. A gente viu em todos, né? O paciente diabético, ele pode apresentar baixa na imunidade e infecções. Então, agora a gente vai começar a falar dessas complicações, tá? Então, assim, ele vai apresentar baixa da imunidade, causando depressão da atividade dos neutrófilos, diretamente relacionado aos níveis de hiperglicemia, principalmente na presença da acidose, tá? Os neutrófilos, eles apresentam menor capacidade de fagocitose, né? Eu brinco que é o Pac-Man. E aí vai ter alterações dos leucócitos, né? Dessa aderência leucocitária. O sistema imune celular, ele vai apresentar uma resposta ineficiente, retardada aos agentes nocivos. Alterações dos sistemas antioxidantes, que é necessário para uma resposta imunológica eficaz. Os glóbulos brancos, que são responsáveis pelo combate aos agentes agressores, como os vírus, bactérias, eles ficam menos eficazes com a hiperglicemia. E a baixa da imunidade também promove infecções oportunistas, né, causadas por fungos. E aí as infecções geralmente que são mais acometidas, né, as mais comuns são infecções urinárias, infecções respiratórias, como a pneumonia, doenças endêmicas, né, que a gente chama como a tuberculose, otites, periodontite, candidíase, úlcera e até osteomielite vinculada ao quê? Ao pé diabético, tá? As infecções envolvendo os pés são as mais frequentes no diabético e, além disso, também tem abscessos, celulites, erisipelas e facite necrosante, também é muito comum no indivíduo diabético, tá? Outra infecção em diabéticos é a piomiosite, que é uma infecção da musculatura esquelética, acompanhada frequentemente por um ou mais abscessos intramusculares. E aí também tem a mais conhecida, né, a síndrome da mão rígida, ou limitação da mobilidade articular, que é mais conhecida em inglês como Limited Joint Mobility, que se caracteriza por diminuição do movimento articular, principalmente das mãos, tá? E aí essa limitação, né, da extensão articular, ela geralmente se inicia nas articulações dos dedos, mas ela vai progredindo e acometendo todas as articulações das mãos, dos punhos, dos cotovelos, dos ombros. E como a gente estuda o sistema facial, isso começa a se espalhar, tá? Mas, como vimos, o exercício físico é muito importante para a manutenção da saúde como um todo.
Então, o exercício ele vai atuar de forma preventiva e mesmo com a patologia instalada, ele pode ser considerado como um remédio também. No caso do diabetes, o exercício físico ele vai promover uma melhora na qualidade de vida do portador, reduzindo as complicações associadas à doença, como distúrbios micro e macrovasculares, que resultam em retinopatia. O olho, gente, é um dos principais órgãos lesados pelo diabetes, tá? É um dos principais causadores de cegueira nos adultos. Mas também pode causar insuficiência renal, neuropatia, úlceras, amputações de membros inferiores, doença coronariana, doença cerebrovascular, hipertensão arterial e, como eu já disse, né, essa predisposição às infecções e à diminuição da imunidade, tá? Então, né, a gente tem aqui o exercício precisa ser bem conduzido para que os seus riscos sejam minimizados e os seus benefícios aumentados. Recomendado no controle tanto do diabetes tipo 1 quanto no diabetes tipo 2, gerando importantes mudanças nos aspectos biológicos, psicológicos e socioculturais dos indivíduos, né? Então, Ford já trouxe isso pra gente em 1998, tá? Então, assim, antes de iniciar um programa de exercício, os indivíduos eles precisam passar por uma avaliação médica bem detalhada, com métodos diagnósticos adequados, e inicialmente é traçada uma história clínica e é realizado um exame físico com particular atenção nas possíveis complicações, aquelas que eu falei micro e macrovasculares, como a neuropatia, a retinopatia, doenças cardiovasculares, enfim, precisa ter um controle glicêmico bem adequado, tá? Porque, gente, sim, pode ser agravado durante um programa de exercício, tá? O exercício ele promove maior capilarização das fibras musculares e uma melhor função mitocondrial, melhorando a sensibilidade dos tecidos à insulina. A gente observa uma maior sensibilidade à insulina nas 24 horas até 72 horas após uma sessão de exercício, aumentando a captação da glicose nos músculos e também e aí reduzindo a glicemia sanguínea, tá? E eu já falei isso, mas eu vou falar rapidamente, né, que o exercício ele aumenta a captação da glicose sanguínea para os músculos por mecanismos não dependentes da insulina, envolvendo o GLUT4, que é aquela proteína transportadora da glicose muscular, que é ativada pela contração muscular. Os princípios gerais da prescrição de exercício, eles devem ser seguidos respeitando, né, as individualidades biológicas e as particularidades da doença para cada indivíduo. Então, seja assim, mas isso não impede, tá, gente? Existem atletas, a gente vê muitos atletas com diabetes, tá? Então, o diabetes ele não impede, muito pelo contrário, é super importante, tá? E aí a recomendação assim, mais geral é que o diabético ele faça 150 minutos por semana de exercícios com intensidade moderada ou 75 minutos por semana de exercícios de alta intensidade ou uma combinação dos ambos, tá? E aí a gente tem vários estudos, mas as maiores evidências é que os exercícios de maior intensidade, eles apresentam maior impacto no aumento da condição aeróbica e na redução da hemoglobina glicada do que o aumento semanal de exercício em diabéticos, tá? Então, a intensidade ela é importante, mas é isso, né, gente? A gente fala aqui de uma forma geral, mas cada caso é um caso, a gente precisa ter um indivíduo ali, saber todo o histórico, tipo 1, tipo 2, o que vai fazer de exercício, o que ele gosta também. É importante essa pessoa se movimentar, tá? É super importante. Então, a gente tem esses estudos, tanto dos exercícios de força, quanto os exercícios aeróbios, quanto os exercícios de alongamento, porque o diabetes, ele é essa doença que ele vai atacar todo o sistema. Então, todos os exercícios têm benefícios para os diabéticos. A gente só precisa, dependendo da pessoa, dependendo desse histórico, a gente vai direcionar, tá? Então, a gente fala aqui de uma forma geral, mas a gente precisa
ter o paciente ali na nossa frente para a gente saber exatamente o que vai ser feito com esse paciente. Mas, de uma forma geral, o ideal é sempre ter os 3 estímulos e quanto mais a pessoa se movimentar, melhor, tá? Então, de uma forma geral. O que é importante, na verdade, gente, é ter esse controle glicêmico, tá? Que ainda mais na primeira fase de adaptação do exercício, né? Então, quando há o aumento na intensidade, na duração ou na frequência, quando houver modificação no esquema terapêutico, alimentar, tudo isso precisa estar super controladinho, tá? O ideal é que a glicemia ela esteja entre 100 e 200 antes do início do exercício. Quando a glicemia ela tá mais elevada, né, tá acima de 200, 300 miligramas por decilitro, na ausência de cetose é possível realizar o exercício, mas com cautela e observação. Ou utilizar aí 3 unidades de insulina de rápida ação também antes de dar o início ao exercício, tá? Se a hiperglicemia pré-exercício ela for observada em paciente e o paciente estiver hidratado, assintomático, sem cetose e em período que a gente chama de pós-prandial, né, após uma refeição, os exercícios eles tendem a reduzir a glicemia plasmática. Mas assim, se tiver presença de cetose ou hiperglicemia acima de 250, o exercício ele é contraindicado, tá? Porque aí tem um maior risco das complicações como a cetoacidose diabética, tá? Mas, gente, o exercício, ele é essencial para o diabético. Então, eu vou falar de algumas coisas que o diabetes, né, que o exercício ele vai promover aí para o diabético. Ele vai aumentar o consumo da glicose, ou seja, ele vai diminuir os níveis de açúcar no sangue, vai reduzir as doses de insulina ou de medicamentos orais, vai melhorar os níveis da hemoglobina glicada. A hemoglobina, gente, ela é uma proteína que ela está presente nas nossas hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos. A função da nossa hemoglobina é transportar o oxigênio no sistema circulatório. E por isso que a gente chama de hemoglobina glicada, porque é a fração da hemoglobina que vai se ligar à glicose. E durante o período de vida da hemácia, que é em torno de 90 dias, a hemoglobina ela vai incorporando essa glicose e em função da concentração desse açúcar no sangue, se as taxas de glicose estiverem altas durante todo esse período aí de 90 dias mais ou menos, ela vai sofrer com esse aumento e aí a gente vai ter esse aumento da hemoglobina glicada, tá? Então esse é um exame também muito legal porque a gente consegue saber não só como o paciente está naquele momento, mas como o que ele anda fazendo, como ele está se alimentando, se ele está cuidando do diabetes ou do pré-diabetes, enfim, tá? Mas também tem a melhora do perfil lipídico, diminui os triglicerídeos, aumenta a concentração de HDL, que o HDL é o nosso colesterol bom, diminui a pressão arterial, preserva e aumenta a massa muscular, vai diminuindo, né, o tecido adiposo, vai melhorando o funcionamento do sistema cardiovascular, aumenta a força, aumenta a flexibilidade, então as articulações se beneficiam, melhora a qualidade do sono. E aí vai promovendo, né, a sensação de bem-estar, a melhora da qualidade de vida. E todos esses benefícios, eles são imprescindíveis para a manutenção da imunidade e da saúde como um todo. E aí, a gente vai falar um pouquinho do tecido conjuntivo, né, do tecido facial, que ele está sujeito, lembra que eu falei daquele processo de glicação? Então, ele também está sujeito ao processo de glicação avançada e por conta dessa hiperglicemia crônica, tá? Então, a glicação, o que é a glicação? Ele é um processo que ele vai unir uma molécula de glicose com uma proteína e essa união instabiliza a proteína e faz ela quebrar. É uma ação tão danosa quanto a dos radicais livres, que são mais falados, né? Então, vai gerando doenças associadas ao diabetes mellitus, que vão incluindo a cardiopatia, a retinopatia, a neuropatia e a nefropatia.
Esse colágeno, ele é submetido a um processo de degradação mais lento, com a formação de cross-links proteicos que vão resultar em rearranjos químicos irreversíveis, levando a alterações estruturais e funcionais. As biópsias de alterações estruturais, né, e desse tecido subcutâneo, elas vão demonstrar um espessamento desse colágeno, em especial ao periarticular, que são os nossos tecidos moles, tá? A dura verdade é que o açúcar, gente, é uma das coisas mais inflamatórias para o nosso organismo. Então, com a glicosilação, o colágeno ele vai se tornando mais rígido e menos elástico. E aí isso vai afetando desde a nossa pele até o funcionamento das nossas articulações, aumentando as dores, podendo levar à insuficiência respiratória, alterações nos vasos, então são alterações degenerativas desses vasos, enrijecendo o tecido conjuntivo e resultando na diminuição do oxigênio e dos nutrientes para todas as nossas células e tecidos. Qualquer tecido ou cicatrização das feridas vai precisar de um suprimento de sangue, né, para que se formem novos capilares, novos leitos capilares que a gente chama. E aí o açúcar no sangue, ele não está apenas estragando os vasos que já estão lá, mas eles também impedem a formação de novos, tá? A formação dos macrófagos, ela é diminuída. Os macrófagos, gente, eu até falei agora há pouco, eu vejo como os mini Pac-Man, vocês lembram dele? Bom, a geração mais nova não vai saber, depois você coloca lá no Google, mas enfim, eles vão correndo e vão comendo vários resíduos celulares. E aí, como há resíduos celulares, né, nessas doenças degenerativas, como diabetes, eles vão deixar de limpar esse lixo e vai deixando tudo mais tóxico, mais sujeito a infecções crônicas, e com isso a função, né, dessa barreira imunológica, ela é afetada, tá? E embora alguns tecidos conjuntivos o processo seja bem lento, enquanto que outros é super rápido, eles estão sempre sendo remodelados pelo corpo. Isso é bem importante a gente lembrar, tá? Então, assim, o açúcar no sangue mais alto, ele vai deixando uma equação mais inclinada para um processo catabólico, que é um processo de decomposição, enquanto que ele vai deixando o lado anabólico, né, que é o lado da formação, diminuído. Então, vai causando uma inflamação e uma degradação desse colágeno, tá? O problema do diabetes vai atacar os tecidos conjuntivos, né, a fáscia, e é um problema tão grande que tem um médico, o Dr. Fritz Holleman, enfim, é um professor de medicina de Amsterdã. Ele escreveu um artigo chamado Distúrbios do Tecido Conjuntivo, e aí ele fala sobre tudo isso, sobre essas alterações, né, do colágeno, que a gente vai tendo mais essa questão catabólica do que anabólica, tá? Só que assim, nada disso é uma informação nova, né? Porque, na verdade, a gente tem várias conclusões, tem até uma de 1996, de uma revista de endocrinologia e metabologia, Endocrinology Metabolism Clinics, lá dos Estados Unidos, que eles têm inclusive um artigo que já fala do tecido conectivo e com a relação com o diabetes. Então, já desde 1996, a gente já tem essa correlação da fáscia, do tecido conjuntivo, dessa degradação do colágeno, tá? E em 2006, tem um jornal musculoesquelético que mostrou as alterações musculoesqueléticas, os efeitos musculoesqueléticos e os efeitos com o diabetes, tá? Então, assim, e aí eles colocam, assim, uma lista de vários efeitos colaterais que foram observados
enquanto os diabetes atacam vários tecidos. E aí a gente pode, claro, falar do tecido conjuntivo. Porque o que acontece é o seguinte, o que eu sempre gosto assim, de explicar para os meus pacientes, para os meus alunos, é que assim, a gente pode imaginar, a gente por dentro, né, como a gente viu na aula passada da face, a gente pode imaginar aquela fáscia mais como o Rafa falou, um formato de gel, tá? Então vamos pensar, eu gosto muito da imagem do mel. Então vamos pensar comigo. Se a gente tem um mel molinho, né? Então a gente pensa naquele pote com mel, é um mel molinho. Então a gente pode pegar com a colher, a gente pode fazer assim, aquele mel vai cair, né? Por outro lado, se a gente deixa aquele mel na geladeira, né? Enfim, vão formando cristais. Então, assim, a falta do movimento é como se fosse esse mel na geladeira. Então, vão formando os cristais. E aí, se a gente tenta pegar, não fica com aquela consistência, né? A mesma coisa acontece dentro do nosso corpo. E é interessante a gente pensar no mel, né? Porque a gente pode pensar na glicose. E eu gosto muito da imagem também da gente pensar que a gente fica como se fosse com caramelo dentro do corpo. Então, pega o açúcar e põe água, sei lá, numa panela. A gente vai ter aquela consistência, né? Só que vai chegar uma hora que a gente vai ter o quê? Um caramelo. Então, pensa a gente por dentro virando um caramelo, porque é mais ou menos isso que acontece. Então, a fáscia vai virando um caramelo, tá? E isso vai causando todas essas disfunções que a gente citou. Então, a gente tem muitos estudos, muitos das complicações, mas também dos benefícios do exercício físico, mas principalmente quando a gente traz esse olhar para o tecido conjuntivo, a gente traz esse olhar para a face, para o sistema facial, a gente consegue dar estímulos específicos para que essa face não fique como esse caramelo e que a gente consiga trazer saúde de verdade para todos os nossos pacientes, os nossos alunos. Então, eu convido vocês, né, para o Let's Move! Então, o Rafa hoje vai passar, né, alguns movimentos. A gente vai falar mais, o Rafa vai passar mais exercícios de alongamento, de stretching, para a gente descaramelizar a nossa face. Vamos lá, Rafa? Oi, gente! Então a gente vai para a parte prática agora. A Mônica falou do diabetes, até com bastante riqueza de detalhes. Ela falou da questão do trabalho de força, aeróbico, falou também da mobilidade. Então eu vou trazer aqui um trabalho de stretching, um trabalho de alongamento. Quando a gente fala de stretching, a gente, se você está mais familiarizado em buscar algumas referências, né, com a palavra stretching, a gente vai achar muito alongamento, mas a questão aqui é a gente transformar algumas coisas, colocar o caráter facial nesse movimento. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou trazer um exemplo de um alongamento comum que provavelmente você usa com seus alunos, com seus pacientes, ou eles já fizeram em algum momento da vida, porque é super básico. Só que a gente vai, então, tornar esse alongamento, tornar esse stretch mais facial, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte. Pode deitar de barriga para cima. Isso, só isso por enquanto, né? É importante que a gente comece sempre sentindo os apoios. Então, sente os apoios dos pés, os apoios dos braços, da cabeça, do tronco, as escápulas, a pelve. Sente todo esse apoio. Respira. Respira fundo e observa o movimento da caixa torácica, do tronco apoiado sobre o chão, que é diferente quando a gente respira de pé, né? E agora eu queria que você chamasse mais atenção para a região da pelve, porque é provável, estou levantando uma hipótese, é provável que essa parte seja que você vai sentir mais, mas pode ser que não, tá? É só uma hipótese. Então, presta atenção no apoio da pelve, na parte posterior da perna, na região lombar. E aí agora a gente vai fazer o seguinte alongamento. A gente cruza as pernas, coloca os braços na parte posterior da perna que estava no chão e segura. Esse alongamento aqui é comum, é muito provável que você já tenha feito.
Só que para a gente tornar ele mais facial, pensar em distribuição de tensão, pensar em cadeias maiores, mais alongadas, o que a gente vai fazer? A gente vai esticar essa perna e fazer uma dorsoflexão, né? Pensando que a gente tem uma faixa facial que vai lá da sola do pé até a nossa testa. E, ótimo, segura. E agora a gente vai fazer pequenas contrações. Então a perna ela continua contraída, a gente estica ela aqui, deixa ela contraída, continua fazendo a dorsoflexão. É importante que eu faça força para o meu calcanhar ir lá para cima, tá? Segura aqui. E eu faço pequenos puxões, então eu puxo e solto, puxo e solto. Eu estimulo essas pequenas contrações com a ajuda dos braços. Lembrando que o meu calcanhar ainda precisa estar apontado para cima. E à medida que eu vou contraindo e soltando, eu também posso trocar um pouquinho de direção. Ó. Posso girar um pouquinho para o lado esquerdo, volto devagar. Posso girar um pouquinho para o lado direito. Eu vou sempre pensando em várias direções. Eu posso ficar aqui no meio e virar o pé, minha perna direita, para dentro, depois para fora. Continuo fazendo força. Essa força do calcanhar para cima não para. Aí pode soltar. E aí agora a gente faz com a outra perna. Antes de fazer com a outra perna, sente um pouquinho a diferença. É legal a gente comparar o agora com o antes e depois a gente vai comparar com o depois. Então talvez você sinta aqui alguma diferença entre uma perna e outra, entre um quadril e outro. Eu estou sentindo diferença, olha só, eu não esperava isso. Eu estou sentindo muita diferença no meu tornozelo direito, que foi o tornozelo da perna que estava apontado lá para cima. Ele está mais solto do que o esquerdo. Eu estou sentindo a presença do tornozelo direito e não estou sentindo do esquerdo. O calcanhar do esquerdo está apoiado, mas eu não sinto a parte da frente. Já do direito eu sinto. O quadril direito também está um pouco mais solto. É como se aqui para o lado direito faltasse um pouco mais de apoio, aqui para o lado esquerdo está mais rígido, e agora essa é a palavra, mais rígido. E agora a gente faz com a outra perna. Cruza. Opa, veio tudo com a mesma. Cruza. Abraça a perna por dentro. E agora a gente começa a colocar esse exercício aqui, ó, pitadas da fáscia, né? Então, estende a perna esquerda. Faz força para o calcanhar ir lá para cima, faz essa dorsoflexão. Essa perna vai ficar em isometria. Isso. E agora eu faço pequenos puxões. Puxa um pouquinho e volta. Puxa um pouquinho e volta. É pouca coisa, são mini contrações. E aí eu vou um pouco para o lado esquerdo, puxo e volto. Eu não relaxo na dorsoflexão, vou um pouquinho para o lado direito, volto no meio. Agora eu giro um pouquinho a perna para dentro, né, para o meu lado direito. Estou girando a perna, estou girando sobre o mesmo eixo. Agora eu vou para o outro lado. Continua com a dorsoflexão, puxa e volta, puxa, puxa, puxa. Aí pode soltar, coloca os pés no chão e tenta perceber qual é a diferença. A diferença lá do início, depois quando a gente fez só com uma perna e agora com as duas. Por exemplo, para mim, a sensação do tornozelo esquerdo, que foi o que eu acabei de trabalhar agora, que ficou esticado, não é a mesma sensação do tornozelo direito. Eu ainda estou sentindo o tornozelo direito diferente, ele está mais solto, é como se a articulação tivesse ganhado um pouco de espaço, então mesmo com a contração, a sensação é de que eu ganhei um pouco de espaço na articulação do tornozelo, mas o esquerdo está mais presente. Eu estou sentindo ele agora. Antes eu sentia só o apoio no chão, agora eu estou sentindo a parte da frente, estou sentindo a canela. Eu estou sentindo essa parte aqui, ó, ela está um pouco mais solta, antes estava com a sensação de rigidez, agora está mais solta, estou até com vontade de trabalhar com amplitudes maiores dessa região. E volto também a reparar em outras partes que aparentemente não fazem parte do exercício, mas sim, fazem parte.
Então, por exemplo, o apoio dos braços, das escápulas, da cabeça, do tronco. Respiro fundo, observa a movimentação das costelas. Isso. Muito bem. Podem ficar sentados. Então essa foi a nossa prática de hoje. É um alongamento que é normal de se ver em academia, mas a gente agora, a partir do momento que a gente entende o que faz, como ela reage, como ela funciona, a gente começa então a colocar nos mesmos movimentos que a gente já conhecia, características específicas para o trabalho facial. Tá bom? Espero que vocês estejam bem aí. Comenta aqui embaixo também, não só a parte teórica, né, mas também a parte prática. Se teve alguma sensação diferente, se percebeu alguma coisa, se já tinha pensado nisso ou não, porque olha só, são características que não são difíceis de colocar em exercícios que a gente já conhece, né? E são ricos. Vai mudar muito no trabalho de mobilidade, de alongamento, de stretching, tá bom? Obrigado, um grande abraço e até a próxima aula.